Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Tia Adri aqui, toda animada para a nossa quarta aula da escola dominical. Você da classe juniores, leu a sua lição em casa? Então vamos lá, porque tia Adri tem uma história para contar para vocês hoje muito especial. Mas eu quero convidar você para fechar os seus olhinhos aí, aonde você está, e para a gente falar com o nosso Papai do Céu. Pode baixar meu volume um pouquinho? Porque nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe neste dia. Vocês ouviram aí o William que a tia colocou no fundo musical? Um amor tão grande. Um amor tão largo. Um amor profundo é o quê? É o amor do nosso Deus para comigo e para com você. Glória a Deus. Então vamos lá fazer a nossa oração. Criança, fecha seus olhinhos aí e vamos agradecer ao Senhor por este dia e por essa oportunidade. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por este dia na tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, de cada detalhe da nossa vida. E queremos, Senhor, te pedir que abra os ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para a tua palavra que será ministrada ao nosso coração a partir deste momento, nessa escola dominical maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está nos dando estratégia através da internet, através dos vídeos, através de tudo quanto o Senhor tem nos concedido para falarmos do teu grande amor. Pai querido, abençoe as nossas crianças que estão neste momento nos assistindo e fica conosco em nome de Jesus. Amém! Põe um pouquinho de som. Ele me ama, nunca me esquece. Vamos lá, Ele me abraça. O nosso Senhor nos abraça e Ele, nos protege. Ele nos ama. Nunca o Senhor esquece de nós, viu? Você nunca esqueça disso. O Senhor jamais esquece de você. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para lecionar para você. Lição de número 4, que tem o tema bem assim, onde aprendemos a palavra. Você sabe onde é que nós aprendemos a palavra do Senhor? Já sei. Alguns estão dizendo assim, é na Bíblia. Realmente, na Bíblia. Dá para assistir no YouTube. Também dá para assistir no YouTube. Mas tem um lugar muito especial, que nós vamos falar já, que o Senhor fala conosco. E eu vou ler um pouquinho da história com vocês, porque o nosso tempo é muito corrido. E fala bem assim, o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Dentre os muitos discípulos que Paulo formou, estava o Timóteo, a quem escreveu uma carta dando-lhe algumas instruções. Depois você pega a sua Bíblia e lê lá em 1º e 2º Timóteo. É maravilhosas as palavras que o Senhor tem deixado ali pra gente, viu? Aí diz assim, os dois estavam distantes e naquele tempo não existia e-mail ou redes sociais para se comunicarem, mas somente as cartas. Gente, naquela época era muito difícil, né? Hoje em dia a gente manda um WhatsApp para alguém e chega assim em tempo real, né? Clicou, já foi, já chegou. Mas naquele tempo eram só cartas. E a carta demorava muitos e muitos dias para se chegar, talvez meses, né? E Paulo escreveu a Timóteo porque estava preocupado. Ele soube que seu aluno estava passando por dificuldades no ministério. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação. Como exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com os seus alunos. E quem é esse nosso mestre que se importa conosco, né? Pensa aí, quem é esse homem que se importa conosco? É Jesus. Jesus se importa comigo, Jesus se importa com você que está aí do outro lado neste momento, na sua sala, assistindo no celular, né? Vendo a tia Adri. Então, olha só. Com esse exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos. Antes de ser o famoso apóstolo, Paulo era discípulo de Cristo e a sua missão era fazer mais discípulos para Jesus. Isto é, ensinar os crentes a serem como Jesus.
E isso é o que nós fazemos hoje na escola dominical. Tentamos ensinar a vocês a ser como Jesus. Jesus amou todo mundo, Jesus amava o próximo. E nós precisamos o quê? Amar os nossos amigos, os nossos inimigos. É fácil? Não, porque cada um tem uma opinião, cada um de uma maneira. Mas o Senhor disse para nós assim, que nós precisamos amar o nosso próximo. E olha só, em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo porque ele imitava a Cristo. É assim que entendemos o que é ser um cristão. Alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali. Existe um contexto muito edificante antes. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem que em uma pregação do Evangelho logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. A partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque seguiu os passos de seu professor Paulo. Timóteo viu seu discipulador sofrer perseguição, ser preso, ser apedrejado. Ainda assim, não temeu e não desistiu de seguir a Cristo, mantendo-se firme e seguindo o exemplo de seu professor. Sabe por que nós não desistimos, por mais que a luta venha? Porque o Senhor deixou tudo aqui, ó, na Bíblia, no nosso manual de vida, tudo que nós precisamos saber. Ele fala assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, que Ele nos aliviará. Então, todas as nossas tristezas, nossas angústias, nossas mágoas, nossas dores, nós precisamos entregar para o Senhor, assim como Paulo entregava, e Timóteo, por ver isso, ele também começou a entregar tudo para o Senhor, porque ele aprendeu com o professor dele. Paulo ensinou Timóteo a não esquecer que aprendeu desde quando era mais novinho, pequenininho, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus, e esse ensino lhe daria direção para realizar as boas obras do Senhor, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós fazemos isso, e você, criança, precisa fazer isso também. Levar o Evangelho a todas as outras crianças, lá na escola, lá no parquinho, lá onde você vai, na festinha, na casa de algum amigo. Você pode declarar que você é crente, que você é um assembleiano, que você é filho de Deus, um Deus que te ama, te guarda e que zela por você. Hoje em dia nós temos professores assim como Timóteo teve. Vocês sabiam disso, que vocês também têm esses professores? Deus separou homens e mulheres e os capacitou para nos ajudar a aprender mais da sua palavra. E quem são essas pessoas, né? O nosso pastor, a nossa pastora, a professora da escola dominical. Também tem aquele tio, aquela tia muito legal que você gosta muito, né? E Paulo também gostava muito de Timóteo. Então eu também amo vocês, eu também gosto de estar com vocês. Posso morrer de vergonha, né, na frente do celular assim, mas por saber que vocês vão estar aí do outro lado me assistindo, alegra o meu coração saber que eu não vou, mas a minha voz, a minha imagem está chegando até você. E olha só, e onde eles estão? Sabe onde é que esses professores estão? Como discípulos de Cristo, eles estão à sua disposição na igreja, na casa de Deus. É o lugar onde nós aprendemos a palavra do Senhor. Porque nós podemos assistir alguma coisa na internet, podemos ler a nossa Bíblia em casa, né? Podemos fazer o nosso culto doméstico, mas lá na igreja o Senhor vai usar de forma ainda mais especial. Sabe por quê? Porque o pastor que está lá, ele está lá tentando zelar de mim e de você, cuidando de cada um de nós. Então assim, o que a tia quer ensinar para você hoje? Que vocês precisam aprender a palavra de Deus. E mais para você aprender, você também precisa ir para a casa de Deus, para a igreja. E vamos ler o nosso Memorizando? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9.
Amém? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde e te dê muita paz. Que essa tempestade já vai passar, esse vírus já vai embora e nós vamos voltar para nossa casa, que é a casa de Deus, e aprender lá mais um pouquinho da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor e encerramos por aqui e esperamos vocês para domingo próximo estar ouvindo mais uma vez a partícula da palavra do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, cobre-nos com teu sangue e abençoe a vida de cada criança que está assistindo essa aula neste momento, Senhor. Realiza os desejos do coração dos teus filhos. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo, beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.